TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos. Oi, está começando o plenário da cidade Melhores Momentos. Sabemos que o vereador tem o dever de ouvir o que a população deseja e precisa, propor e aprovar esses pedidos na Câmara Municipal e ainda fiscalizar as ações do Poder Executivo. Aqui no plenário da cidade, temos a oportunidade de conhecer melhor cada um dos nossos vereadores. Hoje vamos então rever a entrevista com Daniel Borges do Avante. O vereador prioriza em seu mandato as pautas relacionadas aos direitos dos trabalhadores, segurança, principalmente, saúde e educação. Seja bem-vindo, vereador. Muito bom recebê-lo aqui no plenário da cidade. Eu que agradeço a oportunidade, a participação. Vereador, a gente estava aqui conversando um pouquinho antes de começarmos e o senhor falava que a questão da segurança, o senhor sente que é uma pauta que precisa ser muito discutida. Principalmente, é bem sensível também a questão da segurança nas escolas de Fortaleza, não é isso? Não, sem dúvida alguma. A gente estava conversando, a gente sabe que a violência na questão nossa capital, do nosso estado, ela vem crescendo cada vez mais. Não é de agora, desde 2015 nós temos aí um crescimento muito grande na violência com a formação das facções. Naquele momento não se falava que tinha um crime organizado aqui, mas hoje a gente sabe da realidade que o crime ele está bem organizado no estado do Ceará. Ontem mesmo tivemos aí vendo no Rio de Janeiro uma ação da Polícia Militar no Morro do Rio que tinha pessoas do crime organizado do Ceará participando lá de reuniões no Rio de Janeiro. Então, a violência ela cresce, a violência chega nas escolas, a violência chega no posto de saúde, que não é de agora, a gente tivemos vários episódios nos postos de saúde em relação à violência. Então a gente vem debatendo esse tema da segurança privada, eu que já prestei serviço no passado em escolas do município, a gente sabe a dificuldade que é dentro da periferia, a dificuldade hoje que existe uma divisão de bairros. Você não pode estudar naquela escola porque aquela facção ela não permite, E mesmo com as crianças, Então, interfere na vida das crianças. Sim, sem dúvida alguma. Vai interferindo na educação da juventude, das crianças. E o que é que acontece isso aí? No decorrer do tempo, se essa criança fica fora da escola, ela não pode utilizar ali o serviço escolar, com certeza ela vai acabar sendo levada para o crime também. Então é por isso que a gente vai perdendo uma juventude. Nós temos que ter uma linha de pensamento de não deixar permitir isso, porque com certeza a violência ela vai crescendo cada vez mais. Sabendo que só a segurança em si, ostensiva e prevenção não vai resolver o problema. Nós temos que ter aí políticas voltadas aí para a juventude da periferia. Porque eu tenho uma linha de pensamento que aconteceu muito com o Estado. O Estado, ele excluiu a periferia. Ele excluiu a periferia e, infelizmente, a periferia se organizou de maneira errada. Viu uma fragilidade e aí o crime organizado, ele se aproveita disso. E quando a gente fala do crime organizado, a gente sabe que tem pessoas grandes por trás. Com certeza tem pessoas grandes, porque a gente sabe que a violência na questão de facções, ela não começa aqui, ela começa ali no final da década de 60 para 70, no começo de 70, vem com a primeira organização criminosa no Rio de Janeiro, na Ilha Grande, que foi o Comando Vermelho. E aí se organizou, e aí saiu expandindo pelo Brasil, e outras facções também vêm se organizando em relação a isso. O que o senhor pensa em relação a essa questão da segurança nas escolas? Seria mesmo policiais presentes na entrada? Seriam ações dentro dos colégios? Como é que seria esse trabalho? Olha, nas escolas funciona assim.
o serviço de policiamento, a própria Guarda Municipal, ela tem que fazer um trabalho ostensivo, é um trabalho de rua, na avaliação que eu tenho. Seria no entorno, então? No entorno, aquela questão ali, uma questão mais ostensiva. Nas escolas, alguns anos atrás, no ano de 2005, foi implantado a vigilância nas escolas, né? Em várias escolas do município, depois foi ampliando, porque viu a necessidade, e aí você tinha uma paz dentro da comunidade escolar. Você não tinha aquele conflito que hoje tem dentro das escolas. Hoje chega um ponto de você ter que matricular um filho na escola, o traficante tem que liberar. Se ele vai para aquela creche, se ele vai para aquela escola. Ao ponto que chegamos. E naquele período, no começo foi muito complicado, foi muito difícil a implantação, mas no decorrer, a comunidade escolar teve um sossego. Podemos dizer que seria o quê? Uma fachada? Que não tenha violência? Sim, podemos dizer que não tinha violência nas escolas, mas tinha uma violência na rua. Mas essa violência na rua, ela não chegava às escolas, porque existia a questão da vigilância, existia um respeito, né, com a comunidade escolar, que esse respeito, com a retirada de muitos trabalhadores, foi acabado. Se você pegar dados, se for fazer uma pesquisa em si, escolas que hoje existe uma vigilância, ela não tem conflitos. Porque o vigilante ele está ali para mediar o conflito, ele não está para gerar um conflito, ele é mais uma prevenção naquele local, né? Então, você vê, no ponto de vista, na questão do esporte e saúde. Eu já tinha relatado em 2018, quando eu assumi a casa, que seria um erro da gestão anterior retirar os vigilantes do esporte e saúde. Ia trazer a violência para dentro do esporte e saúde, como também tinha acontecido nas escolas. A gente já tinha um exemplo das escolas. E aí, não entenderam dessa maneira, porque muitas vezes é mais fácil você usar a justificativa que, não, se levou uma vacina, se levou um equipamento, é mais barato do que botar a questão de segurança. Mas eu estou falando de vidas. Na semana passada, tivemos vidas sendo perdidas em porto de saúde. Mas não foi o primeiro caso, já tivemos outros casos. Relatos do próprio sindicato dos médicos, que os médicos, enfermeiros, auxiliares, trabalham com medo nos postos de saúde, porque ali é uma zona de conflito. Parece muito com a questão das escolas, como eu estou falando. Para você utilizar a escola, aquela facção, aquele tráfico, ele tem que liberar. Para você usar a unidade de saúde, um posto de saúde, é do mesmo jeito. E aí na unidade de saúde é como se a pessoa se tornasse um alvo fácil, né? Sem dúvida alguma. Fica mais vulnerável. E eu tenho uma linha de pensamento que todos que frequentam, todos que utilizam um posto de saúde, utilizam uma escola, eles são clientes. Eles têm que ser tratados dignamente, com respeito, porque eles pagam impostos. Não dá para a gente chegar aqui e fazer um discurso fácil. A violência é isso, aquilo. Não, você tem que pontuar, você tem que ter dados. Por que não tinha isso? Por que hoje tem? Porque hoje o tráfico diz que se você usa aquela unidade de saúde ou você não usa. Você usa aquela escola ou você não usa. Então, a questão de segurança do nosso estado, e passa pelo município também, porque o município pode fazer a parte dele, né? Está errada. Você tem uma ideia hoje, nas câmeras que foram colocadas nas escolas, o trabalhador que está ali ainda, o vigilante que ainda tem em algumas escolas, mas ele não tem acesso ao monitor das câmeras. Então, ele não tem uma visão do perímetro da escola, para você ver como não tem um estudo mesmo voltado para a segurança desses locais. Disseram que fizeram um estudo agora recente, mas falar, todo mundo fala. Agora, a eficácia, resolver o problema, a gente não está vendo. Está aumentando cada vez mais. Vereador, o que o senhor sente, além da segurança, que é assim, a maior necessidade, ou quais são as maiores necessidades que o senhor sente aí andando pela periferia? O senhor estava me dizendo que, claro, todo vereador ele deve servir a toda Fortaleza, mas o senhor também tem um trabalho de representatividade no Pirambu, não é isso? Passando por lá, né, convivendo com as pessoas, o que você sente assim, de grande necessidade? Olha, o Pirambu, ele é eu não sou filho do Pirambu, né? Mas eu
prestei serviço lá no Pirambu e eu criei um amor pelaquela comunidade. Sempre, a gente tem grandes amigos lá. E quando você vai no Vila do Mar, você vê o descaso ainda, porque o Vila do Mar ele vem, chega um momento que ele para, né? E você vê casebres, né? As pessoas na lama, com muita dificuldade. O índice de violência dentro do Pirambu aumentou muito, mas também vejo um bairro que o poder público poderia fazer mais, né? Você tem ali hoje, dentro do Pirambu, mais de 170 mil eleitores, né? É uma comunidade muito grande, né? Como é chamado Grande Pirambu, né? Que Pirambu é um peixe, né? Então, assim, é uma maravilha ali, é muito... Eu vejo, ali, eu vejo um descaso muito grande, a violência muito grande. Você vê um confronto de facções, entendeu? Muito grande dentro daquele bairro, mas é um bairro forte, um povo guerreiro, um povo que não tem saneamento básico, né? Que eu acho que um dos grandes problemas que nós temos, não só na nossa capital, mas no Brasil, quando eu viajo muito, que eu sou presidente do Sindicato dos Vigilantes, a gente conhece vários estados, e a grande maioria não tem a questão de investimento de saneamento básico, porque... Que é a base de toda a saúde, né? Só que não é visto, né? É uma obra que não é vista, então muitas vezes o poder público não tem interesse. Mas aquilo ali você evitaria a questão de doenças. Muitas doenças. Então, muitas doenças seriam evitadas, então teria menos gasto na questão da saúde, mas são obras que ninguém vê. Então, a gente, lá no Pirambu tem esse grande problema ainda, mas eu vejo que é um povo guerreiro, um comércio muito forte. O Pirambu ele tem um comércio muito forte. Então, a gente admira muito. Como outros locais, o Curió também, a gente tem um carinho muito grande pelo Curió, porque apesar que nós temos uma votação espalhada na cidade, mas eu venho da periferia, né? A gente conhece lá o Genibaú. O senhor vem de qual região? Eu nasci na Itaoca. Hoje eu estou morando no Papicu, né? Mas eu adoro estar dentro da periferia. Às vezes as pessoas falam, tu mora no Papicu, um bairro elitizado. Eu disse, Papicu não é um bairro elitizado. Entendeu? Papicu ali tem a comunidade da Verdes Mares, a comunidade antiga, né? Porque as pessoas comentam umas coisas sem conhecer a sua capital. Então, através do Sindicato dos Vigilantes, eu conheço muito a nossa capital, muitos pontos. Posso dizer que tem cantos muito violentos, tem cantos que você chega e você encontra pessoas com armamento pesado, do crime. Não é fácil você andar na periferia hoje de Fortaleza. Mas uma coisa que eu digo, a violência em si, antigamente ela atingia só ali quem estava na periferia. Por isso que eu falo, existia uma exclusão. Hoje não. Hoje você não tem sossego mais em Fortaleza, pode ser na Aldeota, pode ser no Meireles. Aonde for da cidade, você hoje é vítima da violência que atinge a todos. Vereador, vamos fazer só um rápido intervalo e depois a gente volta para conversar ainda mais com o vereador Daniel Borges, do Avante, e saber mais um pouco sobre a sua vida política e a expectativa para os próximos meses. É já já. Fortaleza. A sua voz está em todo lugar. E a Câmara Municipal de Fortaleza faz questão de levá-la para toda a cidade. Porque sua voz é a nossa voz. Seja ela escrita ou digital. Nossa voz está nas redes sociais e nas redes do futebol. Nossa voz está nas ruas. Nessa semana, a Câmara Municipal desembarca em Messejana. E em todo lugar. Seja bem-vindo ao Câmara Móvel. A voz que você escuta na Rádio Fortaleza 90,7 Reunião de sustentabilidade. e que escuta você. Vamos iniciar mais uma sessão. A sua voz, a nossa voz, a nossa Fortaleza.
Plenário da cidade de volta. Hoje conversamos com o vereador Daniel Borges do Avante. Vereador, o senhor vem da segurança privada, né? A gente estava conversando, sabe tudo, toda a história da segurança. E eu queria lhe perguntar o que é que motivou o senhor, né, a unir esse seu conhecimento, esse seu serviço na área da segurança com a política, com um serviço também concreto à população. Eu comecei a militar muito jovem no movimento estudantil, né? E chegou um período da minha vida que eu acabei tendo amizades com alguns vigilantes, que eram diretores do Sindicato dos Vigilantes, e eles reclamavam muito, né? E aí uma vez eu falei assim, vou fazer um curso de vigilante, vou virar vigilante e vou ser presidente do sindicato. E as pessoas brincaram naquela época dentro do próprio partido, né? Eu tenho uma família, de parte da minha mãe, humilde, né? E a família do meu pai é uma família de classe uma classe bem melhor. E eu quebrei tudo e fui seguir essa área. Tanto que muitas vezes o meu próprio pai, eu me lembro quando eu ganhei a eleição do sindicato, o meu pai, convidei ele para a posse, né? Ele disse que não ia porque aquilo ali era coisa de pobre. Né? E uma mentalidade também errada, sim, né? Sim. E o pobre, ele hoje está aqui. Continuo defendendo a minha categoria. Tive que romper muita coisa com a família, né? E eu criei um estilo de vida diferente. Então, eu me orgulho da profissão que eu tenho. Não é fácil. Não é fácil ser presidente de sindicato, entendeu? Às vezes você não consegue resolver e as pessoas não entendem dessa maneira. Mas uma coisa que nesse sangue que corre nessas veias é um sangue de vigilante. Me orgulho muito de ter uma tatuagem no meu corpo, que é o símbolo do meu sindicato, né? Então, são coisas assim, eu me dedico, eu estudo, eu procuro fazer cursos, eu procuro me aperfeiçoar na área da segurança privada, mas também aprender com as pessoas também em outras áreas, como discutir outros assuntos também, porque a gente sabe que não é só a questão de segurança, que o parlamentar, se ele quer ajudar a população, ele vai estar numa tribuna de uma casa dessa, só falando sobre segurança não, acho que tem outros temas também para ser discutido, porque a população, ela não precisa só de segurança, ela precisa de saneamento básico, ela precisa de emprego, ela precisa de educação, ela precisa de saúde. Então, nós temos essa linha de pensamento. Vereador, e qual é a expectativa, então, do senhor para esses próximos meses? Olha, a gente chega a casa, né, pela segunda vez e a gente vem fazendo a defesa da segurança privada, porque, como eu falei, é uma bandeira que eu tenho, jamais eu vou deixar de defender. É o nome do vigilante, onde eu estiver, entendeu? Eu vou defender esse nome, porque lá na Polícia Federal está registrado meu nome como vigilante, então jamais eu vou deixar de ser. Né? A questão de vereador é um cargo que você está assumindo, como presidente do sindicato também é um cargo, não é profissão. É errado quem pensa que ser político é profissão, está muito enganado. Né? E nossa atuação aqui ela vai ficar muito no debate da segurança privada em si, na questão da violência que está aqui hoje, a gente quer contribuir, a gente tem ideias tão simples. Nós temos um sistema de câmeras nas escolas. Qual é o problema do vigilante que está naquela escola ter acesso ao monitor de câmeras? Que ele vai estar vendo todo um perímetro. Qual é o problema que se tem? Entendeu? Então são coisas simples que parece que vira uma coisa grande. Né? Que então, facilitaria todo o processo, sem né? dúvida alguma. E a outra, você está debatendo outros assuntos que vão aparecendo outros temas, né, da nossa capital, discutindo, respeitando as pessoas, respeitando ideias. A gente entende também que cada um aqui tem uma bandeira, né, cada um tem um segmento para defender. Então, uma coisa que eu aprendi é respeitar as pessoas. Eu acho que assim você cria uma sociedade melhor e é o que essa casa, né, a Câmara de Vereadores de Fortaleza, uma casa importante, né, ela pode produzir muito para a nossa sociedade de Fortaleza. O senhor falou da casa, né, a importância da Câmara Municipal. E aí eu queria lhe perguntar como é que o senhor se sente, então, fazendo parte, mais uma vez, de uma casa tão importante e de uma Câmara que procura ser uma Câmara plural. Olha, eu
tenho um respeito muito grande pelos meus colegas, os servidores dessa casa, os funcionários, o atendimento, ele é ótimo, né? Eu vejo que vocês têm muita atenção com todos que chegam nessa casa. E a expectativa, ela é de gratidão. Eu tenho que agradecer cada voto, a cada amigo que acreditou nessa luta nossa, porque não é fácil. Não é fácil. Você vem da periferia, você tem uma família que a sua mãe não tem condição financeira, a origem da sua mãe, a do seu pai é totalmente diferente, e você fica num conflito e você tem que romper e você criar uma maneira de buscar que as coisas aconteçam, não é fácil. E você chegar aqui hoje é uma vitória muito grande, né? E é um reconhecimento que tem que ser feito em relação a todos que me ajudaram, a cada vigilante, a cada família, aqueles que votaram conosco, né? E perderam a vida nessa doença do Covid. Então a gente sabe da dificuldade que foi e a luta não para. A gente vai continuar lutando com nossas bandeiras da segurança privada, mas buscando contribuir em outras discussões e aprendendo cada dia mais, porque cada dia é um aprendizado, né? Como a gente estava conversando aqui na interna, eu falei algumas coisas que você não conhecia. E eu tenho que aprender muita coisa com você também. Eu acho que é assim que nós vamos fazer uma sociedade bem melhor, né? Sem fachada, com mentiras, né? Ou demonstrar que é uma coisa que não é. Eu acho que assim a gente podemos sonhar e construir um futuro melhor. Eu me lembro muito bem quando eu era mais jovem, dizia assim, o futuro do amanhã é a juventude e a criança. Então eu continuo pensando que nós temos que salvar os jovens para a gente poder estar avançando. Nós temos aí uma Fortaleza melhor, um estado do Ceará melhor e um Brasil tão grande que é, que a gente sabe que o Brasil, a questão de cultura, às vezes eu acho que atrapalha um pouco no desenvolvimento do país, porque um pensa do jeito, outro pensa do outro, mas eu acho que acredito bem que diverso, né? Bem diverso. O Brasil, você chega no Mato Grosso do Sul, é de uma maneira. Você chega no Sul, em Curitiba, é de outra maneira. Então é uma coisa muito... E estamos aqui no nosso Nordeste, que muitos não valorizavam, mas o nordestino em si tem força, tem raça, tem muita garra, e eu acredito que nós temos muito a contribuir. E a vontade, então, a mensagem então, que o senhor deixa é essa, o desejo de fazer a diferença, de dar o seu melhor. Sem dúvida alguma. Vivemos numa guerra e eu acho que não podemos fugir de um bom combate, de um bom debate. Eu acho que é isso que se faz. E o Daniel Borges é isso. Ele é luta, ele é resistência, mas uma das grandes coisas que eu tenho é a educação e respeitar as pessoas. Muito obrigada, vereador, pela sua participação aqui conosco. O plenário da cidade termina aqui. Muito obrigada por sua companhia e até a próxima entrevista, até o próximo encontro. TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos.